um diálogo entre os ministros do STF. Claro que a pauta é essa crise que está aberta, deflagrada, e a partir de agora a gente fala disso com Caian Messina, que acompanha justamente toda essa movimentação dentro do Supremo, e também com o Túlio Amâncio, que já está aqui com a gente também para trazer aí mais detalhes dessas investigações do Banco Master. Dose dupla aqui hoje, juntos para explicar o imbróglio, porque é muita confusão, assunto não vai faltar. Vou começar por você, Caian, boa tarde aos dois. Vou começar por você, Caian, porque agora todas as atenções se voltam para essa reunião lá dentro do Supremo e a informação ali de bastidor, as pessoas que estão falando sobre o assunto dizem que a pressão sobre Toffoli para que ele deixe a relatoria cada vez maior, né? Exatamente, Adriana. Um abraço para você, para o Túlio, para o Humberto, para todo mundo. É um tsunami. Essa foi a definição de um ministro do Supremo Tribunal Federal com quem eu conversei hoje de manhã, depois dessas denúncias que foram apresentadas pela Polícia Federal, supostamente envolvendo o ministro Dias Toffoli. Neste momento, os ministros já estão nos finalmente e seguem a qualquer instante para esta sessão de lavagem de roupa suja, em que eles vão decidir realmente o futuro do caso Master e, principalmente, se o ministro Dias Toffoli permanece à frente do inquérito. O STF está totalmente dividido. Há alguns ministros que dizem que já se chegou ao limite, outros afirmam que não é possível mudar a relatoria nesse momento, porque isso daria um sinal de enfraquecimento, de que o STF estaria se dobrando a pressões externas, e outros afirmam que o ideal é uma saída ali mais consensuada, ou seja, o ministro Edson Fachin ouviria então os colegas em busca de algo próximo a um consenso. O fato é que estamos em uma quinta-feira de muita tensão no STF, Adriano. Caian, daqui a pouquinho a gente vai falar das repercussões, das possibilidades que agora podem surgir diante dessa crise, mas deixa eu já jogar para o Túlio, porque é uma história que o nosso ouvinte pode não estar acompanhando ali no detalhe, no passo a passo. Fazendo um resumo muito abreviado para te passar a palavra, Túlio, tudo envolve uma empresa chamada Maridit, que é da família do ministro Dias Toffoli. 2 irmãos dele aparecem como sócios, administradores dessa empresa. Essa empresa, no final de 2021, comprou uma participação num resort Taiaiá, no Paraná, e depois, nos meses seguintes, começou a vender essa participação no resort para alguns fundos. No final das contas, quem estava unicamente ali atrás desses fundos para os quais a empresa da família de Toffoli vendeu sua participação no resort era o cunhado de Daniel Vorcaro, Fabiano Zettel. O problema é que quando, no final do ano passado, 2025, então isso se arrasta desde 2021, essas negociações do resort envolvendo a família de Dias Toffoli. O problema é que no final do ano passado, depois da liquidação do Banco Master, quando então é sorteado quem no STF vai ficar com a relatoria e essa investigação cai nas mãos de Dias Toffoli, naquele momento ele não revela que a empresa da família dele, do qual ele era sócio, tinha essas relações de negociação com o cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Só agora, depois de vários atos que foram considerados suspeitos, que foram criticados, só agora, depois que ontem à noite a Polícia Federal então avisou a presidência do Supremo que no celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, havia mensagens trocadas com Dias Toffoli, só depois então o ministro soltou notas, primeiro confirmando que é sócio da empresa Maridit, mas que é um sócio oculto porque se trata de uma sociedade anônima, e depois uma nota dizendo que não tem relação de amizade com Vorcaro e que não recebeu dinheiro de Vorcaro. Na explicação de Toffoli, ele diz que nem mesmo sabia para quem a Maridit estava vendendo as participações, que ele não teria acompanhado. Fiz um resumão aqui, Túlio, para a gente chegar nas mensagens do celular. O que se sabe até agora das informações que a Polícia Federal entregou ao presidente do Supremo, Edson Fachin? Por favor, boa tarde para você também. Vamos lá, boa tarde, Adriana, Humberto, Caian, estão me ouvindo, né? Estou mexendo aqui na mesa, eu não sei se está certo. Estão me ouvindo? A gente está tentando dar um ganho no seu áudio. Baixo, um pouquinho baixo. Está um pouco baixo? Agora melhorou? Melhorou? Se estiver bem, eu toco daqui.
Acho que sim, né? Melhorou, dá para Acho que tocar, dá para vamos ouvir. lá. Podemos seguir, Túlio. Então vamos lá. É o seguinte, me chama muita atenção os adjetivos que estão dando para essa história, né? O Kayan conversou com uma fonte do Supremo que descreveu como um tsunami. Eu conversei com uma fonte da Polícia Federal que disse que essas revelações dessas quase 200 páginas de relatório vão cair como uma bomba em Brasília. E ele fala Brasília porque se refere a todos os poderes da República, não só ao Supremo Tribunal Federal, não só a Dias Toffoli. Foram encontrados conversas do Vorcaro, conversas não republicanas, segundo essa fonte, do Vorcaro com o braço direito dele, o Zettel, Fabiano Zettel, que é cunhado dele também, cuidava dos negócios de Vorcaro, era o homem de confiança de Vorcaro, em que os dois, Vorcaro e Zettel, eles falam sobre um pagamento à empresa de Toffoli, pagamento de 20 milhões de reais. Segundo a fonte da Polícia Federal, há pelo menos 4 menções a este pagamento. Só que não há nenhum comprovante não há nenhum comprovante de transação encontrado nessas conversas. A Polícia Federal quer seguir o rastro desse dinheiro, saber de onde saiu, por onde veio, para onde foi, só que para isso precisa ter autorização do Fachin, o presidente do Supremo Tribunal Federal, para tocar a investigação envolvendo um ministro do Supremo, o Dias Toffoli, que é relator desse caso, como você trouxe muito bem. Há ainda conversas diretas de Toffoli com o Vorcaro, com o banqueiro desse banco que foi liquidado e você explicou também. Há o Toffoli convidando o Vorcaro, por exemplo, para o aniversário dele, para a festa de aniversário dele. Há conversas também onde eles trocam convites para coquetéis, para jantares, para encontros com outras, digamos, autoridades da República. E há ainda conversas de Vorcaro com dezenas de parlamentares com mandato, tá? Nós estamos falando de deputados e senadores. Isso segundo fontes da Polícia Federal. Todas essas pessoas, esses deputados e senadores, eles têm foro privilegiado. Então, a investigação deve continuar no Supremo Tribunal Federal, ou pelo menos parte dela. A gente tem que saber o que vai sair dessa reunião também que o Kayan está acompanhando, que deve começar agora há pouco. Hoje, pela primeira vez, o Fachin ele divulgou uma nota que admitiu, né, ser sócio da Maridic, né? Antes, ele não é que ele não tinha dito Toffoli, que não era né? sócio. O Toffoli soltou essa Toffoli. nota. Só porque você falou Isso, eu Fachin, falei. só pra gente não cometer nenhum Exato. erro. Sim, o Toffoli. Exato. O Toffoli soltou essa nota. Ele nunca tinha dito que não era sócio da Maridic, mas ele não tinha dito com todas as letras que participava do quadro societário. E aí ele disse, confirmou de fato que é sócio, mas que o negócio é tocado pelos irmãos dele. Mas eu lembro a vocês que a reportagem do jornal Estadão, o Estado de São Paulo, já bateu na porta da sede da Maridic, falou com a cunhada do Toffoli e ela disse que nem sabia da empresa e tudo mais. Mas isso aí é uma outra questão. E o Toffoli disse que a lei orgânica da magistratura, a LOMA, não proíbe ele fazer parte do quadro societário. Ele só não pode tocar o negócio. Então, agora, pelo que eu consegui apurar e entrando um pouquinho também na seara que o Kayan tá abordando do Supremo Tribunal Federal, há um receio também de Toffoli entregar o ouro, deixar o caso e ele sair mal na foto. Por mais que exista uma pressão, já existe uma pressão da sociedade e existe uma pressão do parlamento para que ocorra algo, né? Agora, a gente sabe, os juízes do Supremo são corporativistas, mas a depender do que sair dessa reunião, a gente pode ter algum desdobramento diferente dessa vez. Mas o clima aqui em Brasília, Adriana, não é nada bom, voltando para os adjetivos que eu trouxe aqui no início, né? É tsunami, é bomba, é nitroglicerina, é daí para cima que o pessoal está tratando esse relatório de 200 páginas cheio de revelações, viu?
Sim, ô, Túlio, e pegando esse ponto que você falou, que eu acho que o nosso ouvinte compreende bem, enfim, o ineditismo, né, essa crise aí sem precedentes, a gente está diante de uma situação que um ministro da Suprema Corte, que relata uma investigação, se torna também investigado da investigação que ele é relator. Então, uma situação de fato insustentável. E já jogo a palavra para o Kayan, porque, na verdade, Kayan, o que pode acontecer agora? Porque, considerando aí todo o corporativismo do Supremo, em tese, o único caminho seria o próprio Toffoli se declarar impedido, coisa que poderia ter feito lá atrás, coisa que poderia ter, se não quisesse revelar naquele momento, como não revelou, que era sócio dessa empresa, Maridit, que teve negócios com o cunhado de Daniel Vorcaro, dono do Master, mas ele poderia ter se declarado impedido, não declarou. Agora o caminho seria esse, ou pode haver um pedido de outra forma para que ele seja retirado dessa relatoria, justamente para a gente não viver essa situação de o relator ser também investigado? Esse é o sonho do ministro Edson Fachin, né? Deixar para que o caso se resolva sozinho. Ou seja, o ministro Dias Toffoli abrir mão voluntariamente da relatoria. O que até agora, né? Talvez ele seja convencido pelos colegas nessa reunião que começa a qualquer momento. Mas até agora ele tem dado sinais de que não pretende fazer isso. Hoje, por exemplo, ele já requisitou, já ordenou à Polícia Federal que encaminhe ao Supremo Tribunal Federal não só o relatório a respeito do celular de Daniel Vorcaro, mas toda a questão telemática, todos os dados, todas as perícias de todos os celulares apreendidos nesse caso Master. Ou seja, é o ministro Dias Toffoli tentando ali, né, demonstrar força. Ele já fez isso também em outra nota que ele já publicou, dizendo, por exemplo, que a Procuradoria-Geral da República não viu motivo para que ele fosse impedido, apresentasse qualquer tipo de suspeição para continuar à frente do caso. Então, até agora, todo indicado é de que ele pretende realmente continuar à frente do caso, Adriano. Sim, travou um pouquinho o seu sinal, mas deu para a gente compreender o chamado dobrar a aposta. Esse ato dele de hoje, de chamar para ele, de pedir todas enfim, as degravações aí dessas mensagens, né? O conteúdo dessa quebra de sigilo, chamar para ele próprio, ou seja, dando um sinal de que não vai largar a relatoria do caso. Mas, como você disse, tem que esperar aí o que essa conversa, essa DR, talvez a maior DR da história do STF, pelo menos que eu tenha lembrança, talvez seja uma das maiores DRs da história do STF, o que ela vai resultar. E o outro caminho que eu queria trazer para vocês aqui é a repercussão política. E aí jogo para os dois, para o Túlio e também para você, Kayan. Porque além dessa pressão, da panela de pressão do STF e dessa conversa que os ministros vão ter agora, tem a pressão política. Como o Túlio citou, muitos políticos citados aí, mencionados no correio, nas caixas de mensagem de Daniel Vorcaro. Então, tem uma pressão política, porque há o interesse no Congresso, de uma boa parte do Congresso, de desgastar o STF, mas a oportunidade de desgastar o STF surge com um caso que pode acabar levando muita gente junto. Muitos políticos juntos. Então, como é que vai ser essa repercussão dentro do Congresso? Eu sei que já tem a apresentação de novos pedidos de impeachment do ministro Dias Toffoli, mas como é que vai ser como é que vocês enxergam nesse momento essa repercussão, tendo essa dubiedade, assim, que eu acabei de citar, que é uma oportunidade desejada pelos partidos da oposição ao governo e que fazem oposição muitas vezes ao Supremo, mas que pode arrastar uma boa parte de políticos, inclusive do Centrão, né? Quem começa? Túlio? Por favor. Pode ir? Kayan autoriza? Então eu vou. Já fez que sim. Hoje, manda ver. Hoje foi o Novo, né, que entrou com um pedido de impeachment. Um partido que muitas vezes ele se assemelha até o polo oposto do PSOL. Tem algumas decisões ali que um partido, o Novo e o PSOL, acabam convergindo ideias, porque de fato o Centrão ele é um caso à parte. E conversando com alguns parlamentares do Centrão, nos bastidores a gente percebe que eles assinam o pedido da CPMI ou da CPI do Banco Master por sentir a pressão da sociedade. A sociedade, de fato,
está acompanhando este caso e está pressionando os políticos para que essa CPI ou a CPMI, né, que é a comissão parlamentar mista que envolve as duas casas, Senado e Câmara, saia do papel. Então eles se sentem pressionados a isso. Mas um parlamentar do Centrão me disse o seguinte: tem muita gente assinando porque sabe que o Alcolumbre e o Hugo Mota não vão deixar isso andar agora, principalmente em ano eleitoral. Até porque tem indicações, tem indicados de Alcolumbre no Fundo de Previdência lá do Amapá, que pediu exoneração há alguns dias, porque esse Fundo de Previdência investiu também no Banco Master. Então há o receio disso respingar ainda mais no colo do presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, que já tem indicado afastado nessa história. Então, a aposta até de quem está assinando é que, de fato, os presidentes das casas que têm esse poder não vão botar para jogo essas CPMIs, ou CPI ou CPMI. Agora, há um grupo, que aí eu volto a falar do Novo e do PSOL, há esses grupos mais afastados, a direita e a esquerda, mais afastados do Centrão, que estão até estudando ingressar com um pedido no Supremo Tribunal Federal como um direito da minoria ter uma CPI instalada. Então, isso é o que aconteceu com a CPI da Covid, né? Mas é de interesse do STF também ter uma CPI no Congresso, sendo que a investigação pode avançar para o próprio Supremo? Então é essa bola que eu levanto para o Caian. Se vira, Caian Messina. Tem bola fácil, né? hoje não. A gente vê. Hoje não, hoje não é aquela bola, né, que rola mansinha no campo, não, hoje não. Mas, pois é aquilo que a gente vê, né, é o teatro político agora que se instala, né, então a gente vê o Centrão ali, como o Túlio bem destacou, assinando a criação de uma CPI, de uma CPMI, sem interesse que ela comece a funcionar. A gente vê também parlamentares lá no Senado da República, pedindo mais uma vez o impeachment de ministros do Supremo. Desta vez o ministro, obviamente, a bola da vez é o ministro Dias Toffoli, mas a gente sabe que esses pedidos não vão para frente de impeachment. Todos eles ficam na gaveta, cada vez mais profunda, do presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. E a gente ressalta, nunca na história deste país o Senado da República votou e aprovou o impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, certamente, né, para muita gente, infelizmente, para outros, felizmente, isso não deve acontecer agora. Em relação a CPMI, CPI, enfim, é a mesma coisa. Se um dia ela sair do papel, né, e diante de, talvez, de muita pressão popular, ela acabe saindo, né, mas não da maneira que muita gente gostaria, a tendência é de que ela acabe virando uma pizza enorme, porque muita gente está na agenda do Vorcado.